Oi, gente, tudo bom? Pois é, estamos aí de volta e vamos abordar aqui na matéria de comunicação. Então, quem é da turma de comunicação, aguarda aí, fica atento, tá bom? Que nós vamos falar agora sobre dois assuntos que são o valor do conhecimento bíblico e o valor da cultura geral, tá bom? Isso está no programa e eu preciso falar para vocês, né? Sobre essas duas coisas. Bom, valor do conhecimento bíblico. Eu gostaria que vocês, inclusive, anotassem aí em algum lugar, um caderno, né, para ser mais específico, para vocês levantarem algumas referências bíblicas. Façam essa pesquisa. Não vão estar jogando tempo fora, não vão estar fazendo nada além daquilo que todo cristão e cristã tem que fazer, que é conhecer a Bíblia. Então, dentro desse primeiro aspecto, eu queria pedir isso de vocês, que vocês possam fazer um levantamento e, se quiserem me passar qual foi o levantamento que vocês fizeram, o que é que vocês acharam, tá? Que vocês usem a própria Bíblia para oferecer argumentos do conhecimento da Bíblia. A gente deve conhecer a Bíblia por quê? E também devemos conhecer a Bíblia para quê? Então é necessário que quem se propõe compartilhar o Evangelho, compartilhar é bastante amplo, né? Conheça o material desse compartilhamento. Então, se você vai ensinar a Bíblia, se você vai pregar a partir da Bíblia, se você vai trazer qualquer peça de comunicação, qualquer evento você vai realizar na área de comunicação da palavra de Deus, daquilo que a gente poderia chamar de comunicação cristã, eu gostaria então que você primeiro se certificasse de que você é, ou melhor, se você é ou se você não é uma pessoa conhecedora da Bíblia. Porque a gente vê que com o passar do tempo, algumas facilidades vão surgindo e às vezes as pessoas vão se acomodando a essas facilidades e não existe, na atualidade talvez, uma preocupação tão acentuada em conhecer a Bíblia em detalhes. Quer ver um exemplo? Com relação à escatologia, com relação ao estudo das últimas coisas, você concorda que o livro de Apocalipse é um livro central nesse propósito? Você concorda que as profecias bíblicas precisam ser bem conhecidas, eu diria até esmiuçadas, para que você saiba se posicionar com relação a tempos que ainda estão a caminho, a acontecimentos que, né, muitos deles estão previstos na Bíblia. Mas se nós perguntarmos aos cristãos nas igrejas, eles saberão se posicionar? Eles conhecem o livro de Apocalipse? Eles sabem correlacionar o que diz o livro profético de Apocalipse e os livros proféticos do Antigo Testamento? Que correlações existem entre esses livros? Então veja, se você vai ensinar, se você vai levar a palavra de esperança, se você vai, principalmente numa época como esta, em que as pessoas estão indagando sobre o rumo dos acontecimentos, né, sobre o que esperar do futuro, você acha que as pessoas nas igrejas hoje, os pastores, os púlpitos, estão preparados para responder essas indagações? Então, o conhecimento da Bíblia não é apenas um acúmulo de informações da Bíblia, não é um catálogo de passagens, não é como se fosse uma espécie de, os mais velhos vão entender agora, né? De páginas amarelas. Os mais jovens que não vivenciaram, não conheceram o peso,
tamanho, os volumes das páginas amarelas, certamente vão ter dúvidas sobre isso. Mas você, por exemplo, se a gente digitalizar o nosso assunto, todo aquele acervo que tem na Wikipedia ou no Google, esse conhecimento, esse acervo, está lá acumulado. Mas se ele não for aplicado, se ele não for utilizado, se ele não for dinamizado na experiência, ele é apenas um banco de informações. Nada mais do que isso. Um banco estático de informações. Então, eu gostaria que você fizesse aí alguns levantamentos da Bíblia que dessem a você argumentos que defendam o valor. Valor é diferente de preço, né? Valor é aquilo que você não compra, mas que é extremamente importante. Então, qual é o valor do conhecimento da Bíblia? Ou seja, argumentos da Bíblia para que a gente conheça a própria Bíblia. Tá bom? Então, é muito necessário que você tenha esse conhecimento, não só para dar potência, dar força à sua argumentação numa pregação, numa exposição qualquer que seja pregada de um púlpito, seja escrita num artigo, né? Seja colocada num ensaio acadêmico, seja numa abordagem que você faça, por exemplo, ao ser entrevistado ou participar de um painel com relação a temas da Bíblia. Eu, então, creio que você vai poder levantar dados, argumentos, defesa suficiente na própria Bíblia para que nós tenhamos ministérios fortes no conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra não deve ser motivo de envaidecimento de ninguém. O conhecimento da palavra é alimento para a nossa vida espiritual. Então, para a igreja estar alimentada e para alguém que ocupa o púlpito ou a sala da escola bíblica dominical, para levar alimento, sustento espiritual para as pessoas, é necessário que esteja também, não é, adequadamente alimentado, municiado ou municiada de substância, elementos substanciais do conhecimento da palavra de Deus. Então eu queria que você fizesse isso e que pudesse, né, compartilhar comigo, passando aqui para os comentários ou pelo nosso grupo de Zap, tá bom? E também, se você troca ideias com seus colegas seminaristas, né, então faça isso. Troque ideias, aprenda com eles e também ensine. E vamos levantar na Bíblia. E se algum argumento não estiver corretamente alinhado, a gente também pode, né, dar aquela limada e corrigir, reorientar, focalizar na direção certa, tá bom? Queria que você fizesse isso. Valor do conhecimento da Bíblia. E tem um outro valor também que eu gostaria de dizer para você, que é o valor do conhecimento geral. Ou seja, para você poder criar pontes com a atualidade, entre você ser um intérprete da Bíblia, um hermeneuta, uma pessoa que vai trazer elementos da Bíblia e vai apresentá-los de maneira a fazerem juntos, né, sentido para as pessoas nos dias atuais, pessoas da modernidade, pegar aquelas informações tão antigas da Bíblia, não é, e trazê-las e traduzi-las também para hoje. Você precisa ter conhecimento geral, você precisa ter conhecimento das disciplinas que estão aí. Então você precisa ser uma pessoa que tem o hábito de buscar conhecimento.
né? Pela leitura, pela observação. Hoje a gente trabalha muito com imagem, vídeo, né? E, de certa maneira, a gente ocupa uma parte do tempo com vídeos e outra parte com leituras, pelo menos dentro daquilo que mais a gente acha válido, tá bom? Mas gostaria também que você juntasse a primeira tarefa de levantar argumentos pró-conhecimento bíblico, que fizesse também a argumentação pró-conhecimento conhecimento geral, tá bom? Faça isso, veja que disciplinas você considera interessante. Coloque no trabalho que disciplinas você acha importantes serem conhecidas para o bom exercício do ministério. É importante conhecer matemática para o ensino do ministério, para o exercício, melhor dizendo, do ministério. Não é inútil, mas não é necessariamente fundamental o conhecimento da matemática. A rigor, nenhum conhecimento formal é tão necessário quanto unção espiritual. Se você tem unção espiritual e não tem conhecimento bíblico suficiente, melhor, em profundidade, ou não saiba defender academicamente alguns pontos teológicos, mas com a unção espiritual você pode ser uma boa testemunha de Jesus. Você pode levar pessoas a Jesus com o seu exemplo, com o seu testemunho, o seu depoimento pessoal. Você pode compartilhar a sua fé, ainda que não tenha um conhecimento acadêmico. Mas se você tiver conhecimento acadêmico, conhecimento formal, e não tiver unção, não tiver graça de Deus, o máximo que a gente vai poder atingir, talvez, seja comparável ao da jumenta de Balaão. Porque a jumenta não fala. Eventualmente, numa situação extremamente não usual, Deus pode usar até mesmo uma jumenta para falar. Mas, em geral, quem tem conhecimento formal, acadêmico, científico, etc., mas não tem unção de Deus, não leva ninguém a Jesus. Certo? Então, estão dadas aí algumas dicas. Eu gostaria que vocês pudessem dar algum retorno. Não precisa esperar a data para me retornar, não. Tá bom? Ok? Deixa eu fazer uma oração com você. Pai bendito, em nome de Jesus, teus filhos e tuas filhas estão nas suas corridas pessoais, familiares, ministeriais. E nós te pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua unção sobre essas vidas, ó Deus, que todos e todas possam, Senhor Deus, ser levados a uma verdadeira experiência contigo. E eles possam, Senhor, gozar da tua companhia, da tua comunhão, da tua intimidade, Senhor, para que suas vidas frutifiquem do poder, da graça e do conhecimento de Deus. Senhor, sustenta-os, sustenta suas famílias, sustenta o ministério, sustenta as suas comunidades eclesiais nas quais eles estão. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos isso, te agradecemos, te louvamos no nome santo de Jesus, com a certeza da saúde que o Senhor nos dá. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Um abraço, a gente volta a se falar depois. Tchau, tchau, tchau.